Eu acordei com um som que parecia vir do fim do mundo. Um bip ritmado, insistente, como se fosse o coração de uma máquina. Ou o meu. O ar tinha um cheiro estranho, meio ácido, que grudava nas narinas. Álcool, medicamentos, talvez desinfetante. E o teto. Branco. Branco demais. Um branco agressivo, inóspito. Era como olhar para o nada. Eu pisquei devagar. As pálpebras pareciam pesar toneladas. A luz fria me feriu os olhos. Havia sons ao fundo, vozes abafadas, passos, o tilintar metálico de bandejas. Tudo soava distante, como se eu estivesse ouvindo através de um aquário. Por um instante pensei que ainda estava dormindo, preso em algum pesadelo. Mas não. Eu estava acordado. E meu corpo. Meu Deus. Meu corpo doía como se tivesse sido esmagado por um trem. Tentei mexer a cabeça, mas o menor movimento me deu uma vertigem absurda. A boca estava seca, como se não visse água há dias. Tentei falar. Um som rouco, falhado, escapou dos meus lábios. Um som que nem parecia humano. Minha garganta queimava. Lentamente, a realidade começou a se organizar à minha volta. Vi uma mulher de jaleco branco se aproximando. Ela congelou por um segundo. Depois seus olhos se arregalaram. Ele acordou, ela disse. A voz saiu entre o espanto e a euforia. Meu Deus, ele acordou. E antes de saber como essa história vai terminar, aproveita para deixar um like ou um comentário para ajudar a dar engajamento no vídeo. Isso ajuda bastante o canal. Logo o quarto encheu-se de gente. Médicos, enfermeiros, aparelhos sendo religados, sensores colados em mim. Meus olhos mal conseguiam acompanhar. Senhor, o senhor consegue me ouvir? Uma voz perguntou perto demais. Qual é o seu nome? Nome? A pergunta flutuou no ar como um quebra-cabeça sem solução. Era simples. Tão simples. Mas eu não conseguia. Algo dentro de mim tentava responder. Mas era como gritar em um quarto escuro e vazio. O senhor sabe onde está? Respirei fundo. Tentei vasculhar minha mente. Havia um espaço em branco. Como se alguém tivesse apagado toda uma vida com uma borracha. Nenhuma lembrança. Nenhum rosto. Nenhum som familiar. Calma. Alguém sussurrou. Ele está desorientado. Vamos com calma. Minutos depois, ou foram horas, me levaram até um espelho. Aquilo foi o mais estranho de tudo. Eu olhei. E vi um estranho. Um homem de barba por fazer, olhos fundos, pele pálida. Os olhos. Meu Deus, os olhos eram os de alguém que já tinha desistido. Aquele homem era eu. Mas não era. Não fazia sentido. Você sofreu um trauma severo na cabeça. Está em um hospital público, aqui em Goiás. Foi encontrado desacordado há 3 meses, na beira de uma estrada. 3 meses? Fui informado aos poucos. Estava em coma. Ninguém sabia quem eu era. Sem documentos, sem digitais no sistema. Até ali eu era apenas paciente 108. Anônimo, invisível, um fantasma com coração batendo. A médica me explicou. Amnésia dissociativa, provocada por trauma físico e psicológico. Perda total da memória episódica. Eu não lembrava de nada da minha vida, nem do meu nome. Você pode escolher um nome se quiser, temporariamente. E foi assim que me tornei Geraldo. Não sei porquê. Só. Senti que era certo. Um nome comum, sólido, como se me ancorasse. Nos dias seguintes, cada despertar era como renascer. Aprender a andar de novo, me alimentar, falar com clareza. A fisioterapia era exaustiva. Meu corpo reagia como o de um velho. Cada músculo protestava. Mas havia algo pior do que a dor física. A ausência. Aquele vazio onde deveria estar minha história. Como viver sendo ninguém. Foi nesse tempo que conheci Dona Célia. Uma enfermeira de meia-idade, sempre com um laço colorido no cabelo e um sorriso cansado. Ela dizia que eu lembrava seu filho que tinha morrido aos 23. Você tem um olhar bom, Geraldo. De quem já sofreu, mas ainda acredita. Seu Pedro, o faxineiro, era outro amigo improvável. Um homem miúdo, sempre com um radinho de pilha pendurado no bolso. Memória a gente perde, meu filho. Mas café é para sempre. Ele me trazia café escondido toda tarde. Mesmo quando eu não podia. E ria. Como se aquilo fosse um segredo entre velhos cúmplices. Aos poucos, a ala onde eu estava deixou de ser apenas um hospital. Virou o meu mundo.
O lugar onde, de alguma forma, eu estava renascendo. Mas toda noite, antes de dormir, eu pedia em silêncio: por favor, só uma lembrança, um nome, um rosto. Me dá só uma pista de quem eu sou. Nada. Apenas silêncio. Os dias se arrastavam como se o tempo tivesse desacelerado. A rotina era quase sempre a mesma. Acordar, fisioterapia, refeições que eu mal sentia o gosto, caminhadas curtas no corredor, exames, sessões com a psicóloga do hospital. Ela se chamava Fabiana. Geraldo. A mente às vezes se protege do trauma apagando o que dói demais lembrar. Ela dizia com doçura: pode ser um mecanismo de defesa. Você não precisa forçar. Mas eu queria forçar. Queria gritar, chacoalhar o cérebro até cair alguma memória no chão. Vivia com a impressão de que havia algo prestes a emergir, como uma bolha subindo numa água turva. Mas nunca chegava à superfície. Lembro do dia em que tentei fugir do hospital. Sim, fugi. Acordei sufocado. Uma angústia me apertava o peito, como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Saí do quarto de madrugada, enfaixado, mancando de avental, com um soro ainda espetado no braço. Fui até a rua, descalço. O segurança me encontrou sentado na calçada, olhando o céu. Só queria saber para onde eu pertenço. Sussurrei, antes de desmaiar de novo. Dona Célia ficou brava, me deu uma bronca como se fosse minha mãe. Você não é lixo para ficar largado na calçada, menino. Se a vida te apagou, a gente ajuda a reescrever. Ela chorou comigo. E pela primeira vez, eu chorei também. Os meses seguintes foram marcados por pequenas vitórias. Conseguir levantar da cama sem ajuda. Subir um lance de escadas. Escrever meu nome, Geraldo, com letra trêmula. Ganhei um caderno e comecei a anotar tudo o que eu sentia. Como se fosse meu novo diário, minha nova vida. Algumas páginas. Hoje sonhei com uma bicicleta vermelha. Será que era minha? Uma música tocou no rádio do refeitório. Chorei sem saber por quê. E se eu tiver família, filhos? Eles ainda me procuram? Nunca tive respostas. Até que o tempo começou a me transformar. Com 1 ano, eu já andava normalmente. Fui liberado para ajudar na biblioteca do hospital. Organizava livros, lia para outros pacientes, decorava nomes de autores como se quisesse agarrar qualquer forma de identidade. Com 2 anos, me tornei uma espécie de voluntário informal. Ajudava nas refeições, empurrava cadeiras de rodas, ouvia histórias de outros esquecidos. Passei a ser chamado de Seu Geraldo pelos pacientes novos. O cara que sobreviveu ao nada. Mas por dentro, ainda havia um vazio. Um buraco que não se preenchia com gentilezas ou rotinas. Às vezes eu sonhava com vozes. Uma risada infantil, um grito abafado. A sensação de estar correndo, de estar fugindo. Mas acordava sem saber se era sonho ou memória. Então, 3 anos se passaram. 3 anos. Era um sábado comum. Quente. O sol entrava pelas janelas do banheiro coletivo. Eu tinha deixado a barba crescer, um sinal de que estava relaxando demais. Peguei uma lâmina emprestada e fui até o espelho. Comecei a me barbear, devagar, como um ritual. E foi ali, naquele espelho, naquele gesto tão comum, que algo estalou dentro de mim. Como uma rachadura atravessando uma represa, um clarão, um som ensurdecedor dentro da minha cabeça. E então, imagens, vultos, gritos, um carro, estrada, 2 homens armados, uma pancada, sangue, muito sangue. E uma voz, a voz de uma criança. Papai! Papai, volta logo! Caí de joelhos no banheiro. A lâmina caiu no chão. Tentei me apoiar na pia, mas minhas mãos tremiam demais. Meu nome é Geraldo Mendes. Sou representante comercial em Santa Catarina. Minha esposa era Ana, minha filha, Isabela. O nome da minha filha me atravessou como uma flecha. Isabela, pequena, cabelos castanhos, um vestido florido. Lembrei do cheiro dela, do som da risada, da mãozinha segurando a minha. Chorei. Chorei como nunca antes. Voltei cambaleando pro quarto. Dona Célia estava trocando os lençóis. Quando me viu naquele estado, largou tudo. Geraldo, pelo amor de Deus, o que houve? Eu lembrei. Consegui dizer. Eu sei quem eu sou. Ela se ajoelhou ao meu lado. Me abraçou. Chorava mais do que eu. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Com a ajuda do hospital, acionaram a assistente social. Ela me levou a uma sala com computador. Dei meu nome completo, endereço, nome da esposa, telefone fixo, celular, qualquer coisa que lembrasse. Ligamos. Número inexistente. Ligamos para outro. Fora de serviço.
Meu coração disparava. Era como jogar cordas ao mar esperando que alguma puxasse de volta. A assistente encontrou o endereço que eu passei e ele realmente existia. Talvez elas estivessem lá. Conseguimos uma passagem. 36 horas de ônibus até o sul do país. Antes de partir, fui visitar Dona Célia e seu Pedro. Queria me despedir. Você me devolveu a fé, menino, ela disse. Vai buscar sua vida. Liga para contar como foi, hein? Disse seu Pedro, me entregando um saquinho de café. Peguei minhas coisas. Um caderno, algumas roupas, um crachá do hospital que dizia, Geraldo, voluntário. Subi no ônibus e sentei na janela. O mundo parecia tão grande, tão vasto. Como se eu estivesse saindo da caverna depois de séculos. Durante a viagem escrevi no caderno. E se elas não estiverem lá? E se não me reconhecerem? E se tiverem me esquecido? E logo depois, mas e se me abraçarem? E se Isabela ainda souber quem eu sou? E ali, pela primeira vez, eu tive esperança de verdade. A estrada parecia não ter fim. Cada curva, cada parada em cidadezinhas, cada lanche frio em rodoviária. Tudo era lento, como se o tempo estivesse testando minha paciência. O balanço do ônibus me dava náuseas. Dormi mal. Sonhei com rostos sem nome, com risadas que terminavam em gritos. Mas meu coração, esse não parava. 36 horas depois, cheguei. Santa Catarina. A rodoviária da cidade era menor do que eu lembrava. Ou talvez eu nunca tivesse reparado. Peguei um táxi. O motorista tentou puxar conversa, mas eu mal respondia. Eu só via o caminho. As ruas, as esquinas. Tudo me dava uma sensação de déjà vu doloroso. E então, o portão verde. Ali estava ela. Minha antiga casa. A mesma fachada simples. O muro descascando nas bordas. O jardim. Meu Deus. O jardim ainda tinha as flores que eu plantei. O cheiro de lavanda vinha com o vento. Me atingiu como um soco no estômago. Toquei a campainha. Minhas mãos tremiam. Ouvi passos se aproximando. O portão se abriu devagar. E ali estava ela. Dona Marta. Minha sogra. O tempo a havia envelhecido um pouco, mas os olhos ainda reconheciam. Ela arregalou os olhos. A boca se abriu num susto. A sacola que segurava caiu no chão. Geraldo. Sou eu, consegui dizer. Eu voltei. Ela levou a mão à boca. Cambaleou para trás. Por um momento achei que fosse desmaiar. Eu a segurei. Eu voltei, Dona Marta. Cadê a minha família? Ela me abraçou. Um abraço forte, desesperado. O tipo de abraço que mistura alívio e culpa. Chorava sem conseguir falar. E eu chorei com ela. Dona Marta se afastou, o rosto lavado de lágrimas, as mãos trêmulas indo ao peito como se tentassem controlar o coração. Mas por onde você andou, menino? Pensamos que estivesse morto. Eu acordei num hospital público em Goiás, sem documentos, sem memória, sem nada. Fiquei 3 anos como um fantasma. Só essa semana é que as lembranças voltaram. Ela cambaleou. Precisou se apoiar na parede. Os olhos dela se arregalaram ainda mais, como se só naquele momento tivesse compreendido de verdade a enormidade daquilo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Preciso ligar para Ana. Correu para dentro de casa, tropeçando nos próprios passos. Ouviu o barulho de celular sendo derrubado, a voz dela no viva voz, desesperada. Ana, volta para casa agora! Agora! Não pergunta, só vem! Traz a Isabela! E o Antônio também! Mas vem! É urgente! Fiquei parado no quintal, o coração socando o peito. Minha mente girava em círculos. Antônio? Por que ela traria meu irmão? Minutos depois, ouvi o som de um carro parando na rua. A porta do carro sendo aberta às pressas. Então, eu a vi. Ela saiu do carro com o olhar fixo em mim. A expressão congelada, como se o cérebro não acompanhasse o que os olhos estavam vendo. Ela estava mais magra, os cabelos presos num coque desfeito, uma blusa simples, sandália baixa. O rosto era o mesmo. Ainda era ela, mas com uma tristeza acumulada nos traços. Ao lado dela, vinha uma menina de 7 anos, minha filha, Isabela. Tinha o mesmo olhar que eu via nos sonhos, um vestidinho lilás, os cabelos soltos, a mochila nas costas. E então, atrás delas, veio ele, meu irmão Antônio. Ana parou no portão como se tivesse batido num muro invisível. Me olhou como quem olha um fantasma. Geraldo. Sou eu. Minha voz saiu falhada, quase um sussurro. Eu voltei. O rosto dela se desfigurou em segundos. Choro,
susto, culpa. Tudo junto. Isabela se escondeu atrás dela, assustada. E Antônio ficou parado. Pálido. Olhos arregalados. Ele não dizia nada. O silêncio era insuportável. Só o vento mexendo nas flores do jardim. Ana levou a mão à boca. Os olhos começaram a se encher de lágrimas. Geraldo, eu te esperei. Esperei tanto. A gente achou que você tinha morrido. Procuramos em tudo quanto é canto. Eu fiquei em pedaços. Isabela chorava toda noite. E o Antônio foi quem ficou do nosso lado o tempo todo. Antônio se aproximou, hesitante. Os olhos baixos. Eu nunca quis isso assim, irmão. Juro por tudo. Eu só queria proteger elas. E com o tempo, as coisas foram mudando. E nos apaixonamos. Eu senti como se tivesse levado outro golpe na cabeça. Mais forte do que o da estrada. Fiquei tonto. Meu sangue ferveu. Mas não gritei. Não chorei. Só fiquei parado, tentando não cair. Isabela me olhava, assustada. E eu não queria que ela visse minha raiva. Não queria que minha filha me visse como um estranho. Ajoelhei ali mesmo, abrindo os braços para ela. Princesa. Sou eu. Papai voltou. Ela hesitou. Olhou para a mãe, depois para Antônio. Depois para mim. Ana assentiu. Isabela deu um passo, depois outro. E friamente me abraçou. Eu era um estranho para ela. Eu chorei. Chorei de joelhos, com a cabeça encostada no peito dela, sentindo o cheiro dos cabelos. Era ela. Era minha filha. E nada no mundo podia mudar isso. Mas quando levantei os olhos, Ana estava chorando em silêncio. Entramos em silêncio. Ana sentou-se no sofá com Isabela ao lado, ainda de mochila nas costas, os olhinhos redondos de dúvida. Antônio ficou de pé, encostado na porta da sala, sem saber onde colocar as mãos. Eu permaneci em pé também. Sentia que sentar seria aceitar aquilo tudo como natural. E não era. A gente achou que você tivesse morrido, Geraldo. Ela começou, a voz baixa, trêmula. Você saiu naquela viagem e depois de 2 dias sem dar notícias, comecei a ligar. Primeiro pro seu celular, depois pro hotel, pros clientes, nada. Ela abaixou os olhos por um instante. Esperei mais um dia. Achei que podia ter esquecido o carregador, sei lá. Mas, quando vi que já fazia 3 dias, fui à delegacia. Registrei o boletim de ocorrência. Entreguei suas fotos. Colamos cartazes por toda a cidade, rodoviária, estrada. Fiz postagem nas redes sociais, campanhas, grupos de desaparecidos. A gente imprimiu centenas de folhetos. E eu? Eu fui até no Cidade Alerta, Geraldo. Com uma foto sua na mão, pedindo ajuda para qualquer pista. Meu peito apertou. Imaginei ela na televisão, a voz embargada, mostrando meu rosto, dizendo que tinha uma filha pequena em casa que chorava todas as noites. Mas nada. Nenhum sinal, nenhum vestígio. A polícia dizia que talvez você tivesse fugido, que podia ter abandonado a família. E isso me destruía. Ela respirou fundo, lutando contra o choro. Mas eu nunca acreditei nisso. Eu dizia para todos, o Geraldo não sumiria por vontade própria. Alguma coisa aconteceu. Fiquei calado. Só conseguia ouvir. A gente passou por 2 anos difíceis. Muito difíceis. Eu não dormia. Isabela perguntava por você o tempo todo. E o Antônio veio ajudar. Ele vinha quase todo dia, trazia comida, consertava coisas da casa, levava a Isabela na escola quando eu não conseguia sair da cama. Ela olhou para ele, depois de volta para mim. Eu juro que não foi planejado nem rápido. Aconteceu, aos poucos. Quando me dei conta, eu já estava me apoiando nele, chorando no ombro dele. Ele se tornou uma presença constante. E o carinho virou amor. Meu corpo inteiro parecia afundar no chão. Mas por fora, eu continuava imóvel. Isabela começou a chamá-lo de pai. Não foi forçado, foi natural. Ela precisava de alguém. E o Antônio cuidou da gente. Antônio finalmente falou, ainda com a voz baixa, como quem tem vergonha até de respirar. Eu nunca tentei ocupar o seu lugar, irmão. Nunca. Mas quando passou de 2 anos e todo mundo dizia que você não voltaria, eu juro que só queria cuidar delas. Só isso. Me aproximei da estante. Havia um porta-retratos com uma foto de Isabela, mais recente. Atrás dela, Ana e Antônio. Como uma família. Uma família inteira. Só que sem mim. Vocês estão juntos há quanto tempo? Perguntei. Ana abaixou os olhos. Há 1 ano, morando juntos, oficialmente. Assenti com a cabeça, tentando manter a calma.
Isabela me olhava. Não sei o que ela via. Um estranho? Um fantasma? Um pedaço de outra vida? E agora? Perguntei, não para eles, mas para mim mesmo. O que eu faço com tudo isso? Ninguém respondeu. O relógio da parede fazia um tic-tac que me dava nos nervos. Cada segundo parecia mais pesado. Sentei no sofá, sem força. As palavras vinham rasgadas pela garganta. Durante 3 anos eu fui ninguém. Eu era apenas um número de paciente. Um nome inventado. Eu não sabia quem eu era. Mas agora que sei, parece que voltei para uma vida que já não me pertence. Ana tentou se aproximar, mas parou no meio do caminho. Sabia que não havia consolo possível ali. Eu nunca deixei de te amar, Geraldo. Mas a vida foi seguindo. E eu não podia mais ficar parada no mesmo lugar, esperando alguém que talvez nunca voltasse. Fiquei olhando para Isabela. Ela me encarava como quem quer entender um mundo novo. E você, minha filha, quer me conhecer? Ela hesitou. Depois assentiu, tímida. Meu coração se apertou de novo, mas de um jeito diferente. Porque ali havia uma chance. Um recomeço, mesmo que doloroso. Então vamos dar um passeio amanhã? Só nós dois? Perguntei. Ela me olhou, depois olhou para Ana, que assentiu com um sorriso triste. Tá bom, respondeu. Era pouco. Mas era um começo. No dia seguinte, logo depois do café, fui até a casa de Ana buscar Isabela. Ela me esperava na calçada, de mãos dadas com a avó, com o cabelo preso em 2 trancinhas e uma mochilinha nas costas. Quando me viu, sorriu tímida. Estava linda, crescida. E tão diferente da última imagem que eu guardava dela. Aquela menininha no vestido florido correndo no quintal. Vamos? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. Ela assentiu e me deu a mão. Aquele toque me atravessou. Era leve, mas tinha um peso imenso para mim. Era como segurar um fio solto do passado e tentar costurar de novo o que havia sido rasgado. Fomos caminhando até o parque da cidade. O sol batia suave, havia crianças correndo, bicicletas passando, um cheiro bom de grama cortada. Eu tentava não pensar demais. Só queria aproveitar aquele momento com ela. Compramos água de coco. Sentamos no banco da praça. Ela me contou sobre a escola, sobre uma amiga chamada Júlia que tem um cachorro muito barulhento. Falou do brinquedo novo que ganhou de aniversário. Eu ouvia tudo com atenção, como se cada frase fosse uma dádiva. Depois, fomos até o parquinho. Empurrei ela no balanço. Corremos pela grama. Brincamos de pega-pega. Ela riu. Riu de verdade. E eu ri também, talvez pela primeira vez desde que voltei. No fim da tarde paramos num carrinho de pipoca. Quero dar doce, ela disse, empolgada. Comprei um saquinho para ela e um para mim. Sentamos na mureta debaixo de uma árvore. Ela pegou um punhado e colocou na mochilinha. Pra que isso aí? Perguntei sorrindo. Ela respondeu com naturalidade, como quem diz algo simples. Pra guardar um pouco pro meu pai. Ele adora pipoca doce. Na hora, o sorriso congelou no meu rosto. Ela não percebeu. Continuou comendo e balançando as perninhas. Mas dentro de mim, o mundo parou por um instante. O meu pai de quem ela falava. Era o Antônio. Engoli seco. Tentei sorrir de novo. Dei um gole na água de coco e olhei para o céu, buscando alguma firmeza. Doía. É claro que doía. Mas não era culpa dela. Não era nem culpa dele. Aquilo foi o que restou depois que o tempo passou e eu deixei de existir para eles. Eles precisavam seguir. E ela, tão pequena, só seguiu o fluxo. Respirei fundo. Me forcei a não deixar aquela dor estragar o momento. Ele realmente gosta? Perguntei com calma. Quando a gente vai no cinema, ele sempre compra da doce. Mas a mamãe gosta mais da salgada. Assenti com a cabeça. Sabe, eu também gosto da doce. Muito. Ela sorriu. Então leva um pouco pra você também, papai. Aquela palavra. Vinda dela. Mesmo dividida com o outro. Mesmo carregando outros significados. Ouvir da boca da minha filha, depois de tudo, ainda me desmontava. Sorri de volta. Dessa vez, com os olhos úmidos. Obrigado, princesa. Ficamos ali até o céu começar a mudar de cor. Ela encostou a cabeça no meu ombro cansada. E eu fechei os olhos por um instante, só para guardar aquilo comigo. Porque talvez, a vida nunca voltasse a ser como antes. Mas eu estava ali. E ela também. As semanas seguintes foram um misto de alívio e tormento. A notícia do meu retorno se espalhou rápido. Primeiro na cidade, depois em redes sociais, e logo em jornais e programas matinais.
Homem considerado morto retorna após 3 anos com amnésia. As manchetes vinham carregadas de sensacionalismo. Fotos antigas foram recuperadas, comparadas com as atuais. Algumas emissoras tentaram me entrevistar, mas eu recusei. Não queria exposição. Só queria minha filha. Só queria reencontrar alguma paz. Mas a paz, descobri, não era simples. Nesse tempo, vi Isabela quase todos os dias. Levava flores, livros, fazia desenhos com ela. Um dia, levei uma foto nossa antiga, ela bebê no meu colo, e contei que aquele homem da foto era eu. Ela franziu a testa. Você era mais novo. Pois é, mas o amor continua o mesmo. Ela sorriu. Deitou no meu ombro. Eu gosto de você, papai. Mesmo sem compreender, mesmo sem memória antiga. Ela me reconhecia pelo afeto. Ana e Antônio começaram a mudar. No início estavam juntos, firmes. Mas aos poucos, fui vendo a rachadura se formar. As conversas que antes fluíam agora eram curtas. Os olhares que antes buscavam calor agora evitavam contato. Um dia, Antônio me encontrou sozinho no jardim da casa da Dona Marta. Eu nunca quis te substituir, Geraldo, disse ele sem me encarar. Mas substituiu. Ela precisava de alguém. Isabela também. E eu não consegui evitar. Respirei fundo. Quis gritar, esmurrar, acusar. Mas tudo o que consegui dizer foi: acho que nós dois fomos vítimas da ausência. Ele assentiu. Levantou, apertou minha mão e foi embora. Ana me chamou para conversar na praça onde costumávamos levar Isabela. Sentamos num banco, vendo crianças brincando. Eu ainda te amo, Geraldo, disse ela, olhando para frente. Mas é um amor diferente. Uma lembrança. Eu entendo. Depois que você sumiu, meu mundo parou. Ela pegou minha mão. Mas você voltou. E agora tudo parece um erro. Não é erro, Ana, é só vida. Ela não para, só segue. Nos abraçamos. Foi um abraço sereno, de aceitação. Depois disso, decidi partir. Fui morar numa cidade próxima, pequena, tranquila. Consegui emprego como representante comercial numa empresa local. Era como começar do zero. Mas dessa vez, com o passado. Minha casa era simples. Tinha um quintal onde plantei lavandas. O cheiro me lembrava do jardim antigo. Nos finais de semana, buscava Isabela. Ela passava o dia comigo. Fazíamos piqueniques, íamos ao parque, pintávamos pedras. Um dia, ela me perguntou: você vai embora de novo, papai? A pergunta me esmagou por dentro. Nunca mais, meu amor. Nunca mais. Ela sorriu e me abraçou. Forte. Como se soubesse que eu precisava daquilo mais do que qualquer coisa. Escrevi um livro. 3 anos em branco. Relatei tudo. Do hospital ao espelho. As dores, os silêncios, as descobertas. Enviei uma cópia para Dona Célia e outra para o seu Pedro. Eles me ligaram chorando. Você voltou para o mundo, meu filho. Com palavras. Hoje, olho para frente sem medo. Ainda tenho pesadelos às vezes. A imagem daqueles homens na estrada, a pancada, o sangue. Mas agora sei quem sou. Sei o que perdi. E sei o que ainda posso construir. A vida que imaginei com Ana não existe mais. Mas a vida que tenho com minha filha é real. Ela é meu porto seguro, minha nova história. E minha nova vida começou com um espelho e uma lâmina de barbear.